Com totais méritos e merecimento, São Paulo consegue sim o título que lhe faltava, o grande título que lhe faltava, que era o título de campeão da Copa do Brasil. São Paulo consegue, como eu citei, com total merecimento. Por quê? Pega-se a campanha do São Paulo, eliminou um Palmeiras, um Corinthians e numa final, em 2 jogos, pega e elimina um Flamengo, ganha o título em cima do Flamengo. Não foi pouca coisa não, foi muita, mas muita coisa sim. São Paulo sim teve seus méritos, teve competência, soube controlar muito bem os jogos contra o Flamengo, contra um Palmeiras, contra um Corinthians. Então sim, o São Paulo fez por onde. O São Paulo soube de todas as formas assim ser legítimo campeão. Eu até estava comentando, assistindo o jogo, como o São Paulo fez jus a esse título, porque foi o que mereceu. Foi dos times, quando os times grandes entraram na Copa do Brasil, os times que estavam disputando a Libertadores, a Sul-Americana, né? O São Paulo foi o que mais levou a sério essa competição. Que quando entrou, fez cada jogo como fosse uma final, disputou, não com brilhantismo todos os jogos, mas levando a sério, objetivando o título. Não que os outros não quisessem ser campeão, mas o São Paulo levou a sério esse título. Pode-se dizer que era o alcançável, né? Até então o São Paulo também estava numa Sul-Americana, mas o título alcançável do São Paulo era esse. Até porque a forma que foi eliminando os adversários, pegou um Palmeiras no Allianz Parque, ganhou no Allianz Parque, ganhou no Morumbi. Pegou um Corinthians, não venceu em Itaquera, como o São Paulo normalmente não vence, mas venceu com autoridade e até com brilhantismo, ganhou de um Corinthians em Itaquera. E, pegando um Flamengo, conseguiu a proeza e o mérito, acima de tudo mérito, mais do que proeza e sorte, ganhou de um Flamengo no Morumbi, no Maracanã, e empatou 1-1 no Morumbi, mas no frigir dos ovos, né, no placar agregado, ganhou os jogos, então ficou 2-1. Então o São Paulo também ganhou esse jogo no Morumbi, porque ganhou a taça. Então não foram jogos brilhantes, tanto o jogo do Maracanã como o jogo do Morumbi, tecnicamente não foram jogos bonitos de se ver, mas como eu cito até em jogos, em vídeos que eu falo do Palmeiras, jogo em mata-mata, principalmente mata-mata, a gente não tem que cobrar brilhantismo. O meu time jogou muito mal, jogou muito bem. Não. Você tem que cobrar jogos bonitos e melhores tecnicamente em jogos de liga, né? 38 rodadas, você tem um planejamento para jogar melhor, tem peças melhores, mas quando é mata-mata, você pode jogar um jogo bem. Se você jogar o outro mal, você tá fora. Então você tem que jogar todo o jogo muito bem estudado. É um jogo pensando já no próximo. Então um jogo interfere e é intercalado com o outro. Então o São Paulo soube fazer isso com maestria. O Flamengo não, muito passando mais por demérito dos adversários do que propriamente mérito de um Flamengo. Eu falo do que foi produzido dentro de campo, né? Então a conquista épica do São Paulo se transformou no que? Entrou pro rol dos até então campeão de tudo. Que seria o que campeão de tudo? Campeão estadual, São Paulo já foi. Agora campeão de Copa do Brasil, também já foi. Campeão brasileiro, também o São Paulo já foi. Campeão continental de Sul-Americana, já foi. Libertadores, também já foi. Campeão mundial da FIFA, também já foi. Então o São Paulo entra no mesmo hall do que um Esporte Clube Internacional e é o tal campeão de tudo. Sim. Então, uns falam, não ganhou Supercopa de tal, não sei, mas eu estou falando os grandes títulos importantes, desde um campeonato estadual até um internacional, o ápice, né? Então o São Paulo passou por todas, mesmo tendo todo esse hiato do time do São Paulo de anos sem conquistar nada. São Paulo teve merecimento, foi lá e conquistou o título, sim. E pode sim, São Paulo, comemore bastante, sim. Até então, até como a gente não sabe quando é que o São Paulo vai conquistar o próximo. Será que esse foi um título que vai abrir portas para novos títulos do São Paulo? Ou vai ser esse um título que vai passar mais 300 anos sem ganhar nada? Não sabemos. Então, São Paulo, comemore. Você merece. Principalmente você, torcedor do São Paulo, você merece sim.
Jogadores também. Diretoria, acredito que não, né? Você viu na hora de levantar a taça? Tantos papagaios de pirata que tinha. Júlio Casares lá, sorridente, vários dentes na boca lá, todo hahaha, todo meninão, todo paquitão, querendo levantar a taça, levantar mais do que o Rafinha. Eu sei disso porque a presidenta, né? A presidenteanta do Palmeiras chama Leila Pereira, que adora aparecer, né? Então, quem é que não gosta, né? Então eu sei, São Paulino, como é que é ter um Júlio Casares a partir do momento que eu tenho uma Leila Pereira. Tá bom? Então eu vou citar o quê? Eu citei o mérito do time do São Paulo. O mérito do time do São Paulo foi do quê? Conquistar todos os títulos possíveis, né? Então, pode-se colocar o São Paulo como o maior time do Brasil no que se tange a títulos conquistados. Disputei tantos, ganhei tantos, né? Pelo menos um de cada eu ganhei. Então isso é muito mérito do São Paulo, sim. Então, São Paulino, vanglorie-se, sim. Você merece. Quando eu falei também o mérito da campanha do São Paulo, porque eliminou o Palmeiras, eliminou o Corinthians e ganhou numa final, ganhando no Maracanã do Flamengo, empatando no Morumbi, mas no agregado 2-1 e foi campeão. Aí o que acontece? Tem que citar também méritos do quê? Da principal figura do São Paulo. Quem poderia ser? Rafael, goleiro? Arboleda? Caleri? Lucas Lima? Rames Rodrigues? Não. Dorival Júnior. Mas Dorival não entra em campo. E precisa? Não precisou. Como também não entra em campo e foi muito depreciativo para o Flamengo. Sampaoli, olha a diferença do que é um Dorival, do que é um Sampaoli. Um gestor de grupo e um cara que fez esvair, definhar toda uma estrutura construída por esses anos pelo Flamengo. Olha o que Sampaoli fez com o Flamengo e olha o que o Dorival fez com o São Paulo, né? Os títulos estão aí. Vamos também tirar títulos também. O trabalho está aí, né? Você viu que o São Paulo apresenta, até com falhas, mas apresenta, e olha o que o Flamengo apresenta. Até com alguns certos tipos de vitórias, mas o que apresenta? Então, não é somente taças levantadas, mas o que se apresenta no dia a dia. O poder de um Dorival, até mesmo num Flamengo, quando ele estava no Flamengo, e um poder de um Sampaoli, que fala muito e conquista pouco, né? Não é proporcional. E o mérito do Dorival foi o quê? As conquistas na época de Flamengo, Copa do Brasil e Libertadores, e foi mandado embora pela diretoria. Jogadores do Flamengo, todos sentiram falta. Todos foram abraçar o Dorival. Dorival também foi abraçado depois do final da partida. Todos os jogadores do Flamengo também. Houve-se o mérito. Tem que se ver isso também. A grandiosidade, o brilhantismo do Dorival em abraçar o derrotado. Isso é nobre, isso é muito bom. Poucos sabem fazer isso, né? E outro mérito também, a conquista pelo São Paulo, que não adiantava o Dorival fazer 1001 trabalhos bonitinhos, saber ser o gestor de grupo, se não levantar a taça. Como eu cito como Abel Ferreira no Palmeiras, ele é bom porque ele já chegou ganhando. No Brasil não adianta você falar bonito, falar com sotaque, falar empolado, se você não tiver taça levantada. O Brasil é o país dos vencedores. Segundo lugar, é o primeiro dos perdedores. Então, Dorival é bom porque levantou taça. Abel Ferreira é bom porque levanta a taça. Sampaoli, que gosta de falar, necessito de marrugadores, não levanta a taça. Então, no Brasil, Sampaoli, você não é bom, né? Levante taças. Você será pro rol dos bons treinadores que atuam no Brasil, né? Principal mérito do Dorival, seguindo falando de Dorival, daqui a pouco falarei de Sampaoli, saber gerir o time, o grupo do São Paulo e as atuações do São Paulo deve ser o quê? Ao dedo do treinador. Ele teve poucas invencionices, né? Eu reclamo muito a ver quando tem técnico começa a colocar muito o dedo do treinador, participando muito e deixando a inspiração do jogador não falar mais alto. Dorival, ele participou pouco, mas efetivamente. Eu coloquei 2 pontos, eu anotei até aqui 2 pontos de como o Dorival fez esse São Paulo melhorar. Eu já citei não precisa nem citar nesse sentido. Não inventou muito, cada um na sua posição.
Rafinha é lateral, Rafael é goleiro, Arboleda zagueiro, centroavante é o Caleri, o 10 é o Lucas Moura. Sem invencionices. Vamos jogar bola? Sem invencionices? Mas ele teve invencionices também. Opa, vamos lá. Só que invencionices que deram certo, em contrapartida das invencionices de São Paulo que não deram certo. Invencionices do Dorival que deram certo. A primeira que eu gostaria de citar, eu até marquei para poder lembrar. Ele gosta muito da figura de Alisson. Alisson que tem um passe muito bom, um chute preciso muito bom de fora da área. Só que era perceptível que a presença de Alisson na equipe titular estava matando o São Paulo ofensivamente. Ele não chegava com todo o poder, ele não ofendia, ele não penetrava, ele não perfurava uma zaga adversária. Mas o Dorival gostava dele e sentia potencial. O que ele fez? Em meio imprensa, influencers, torcida, todo mundo tira esse Alisson, tá matando o São Paulo. Dorival com calma pensou, vou tirar o Alisson do ataque, da ponta. O que ele fez? Recua o Alisson e comprou um risco, pagou para ver, tirou o melhor marcador do São Paulo, que era o Gabi Neves. O que ele fez? Fez a dupla de volante, Pablo Maia e até então, Alisson, que era ponta, foi recuado com a técnica que ele tem. Mesmo com a falta de precisão ofensiva, mas a técnica que ele tem. Então melhorou o passe na linha defensiva / ofensiva do São Paulo, né? O São Paulo ganhou melhor qualidade no meio de campo, porque você tira um dito, entre aspas, brucutu, né? Um menos técnica, que era o Gabi Neves, e você colocando um Alisson na linha de volantes. Então você melhorou o passe, você perdeu na pegada, mas ganhou na qualidade de oferecer bolas melhores. Então, qual foi o melhor dedo do treinador? Linha de volantes, Alisson e Pablo Maia. Centralizou o Lucas Moura, que até então eu pensei que ele ia colocar o Lucas Moura na ponta, centralizar Nestor, que até então Nestor era um bom, nada além disso, mas era um bom camisa 10, função de camisa 10. O que ele fez? Inventou mais uma vez, centralizou o Moura e jogou para a ponta o Nestor. E para outra ponta ele jogou o Rato. Centralizou na frente sozinho, isolado. Teve uma boa participação com o gol no Maracanã. Isolou o Caleri. Todo mundo jogando em função para o Caleri, né? Até que não deu muito certo isso, a partir do Morumbi, mas era o jogo. Todo mundo em função do Caleri. Aí você deve estar perguntando, cadê o Luciano? Aí é que entra o segundo mérito de Dorival Júnior. O que? Todo mundo sabe, até boa parte do São Paulo, da torcida do São Paulo, a imprensa, até torcedores contra, que Luciano é um jogador importante para o São Paulo. O Dorival sabe disso, sabe da importância dele, mas o Dorival vai além. Ele olha além do olhar de somente um torcedor. Ele é o olhar técnico, literalmente o olhar técnico, o olhar do técnico. O que ele olhou? O que ele percebeu? Faria o seguinte, da mesma forma que eu não tirei de um ataque, não tirei do time um Alisson, só recuei ele para poder ganhar mais qualidade num passe, ganhar técnica no meio campo do São Paulo, que era pobre. O que ele fez? Eu tiro o Luciano e adianto o Lucas Moura, mas eu tiro o Luciano por quê? Pela parte psicológica e mental de Luciano, que prejudicava o São Paulo. Jogos decisivos do São Paulo. O jogo do São Paulo, por que o Luciano foi sacado e deu certo? O jogo de Itaquera, ele fez o gol em Itaquera. O que ele fez? Deu uma voadora na bandeirinha com o símbolo do Corinthians e ficou encarando a fiel torcida. Teve São Paulo que, meu Deus, ficou apaixonado com o Luciano. Mas só que o que ele fez? Ele tomou cartão, ficou suspenso, então ele prejudicou o time. Ele foi o zoeirão, o machão, o malvadão, por lá encarando a torcida adversária. Mas, poxa, ele tomou amarelo e ficou fora. O que adianta você ser o bambambam, o malvadão e tá fora do jogo? Dorival, sabendo disso, o que ele fez? Na volta, na partida da volta, que o São Paulo jogou tão bem, jogou sem Luciano. Por quê? Não teve a parte fio desencapado que o Luciano tem. Da mesma forma que o Luciano é muito bom tecnicamente, o Luciano prejudica a equipe do São Paulo em jogos decisivos, porque a carga emocional dele
prejudica o time do São Paulo. Em vez de ajudar, é tão efervescente que atrapalha. Dorival, obviamente, pela suspensão, ele não jogou a volta contra o Corinthians, e na ida e na volta contra o Flamengo, ele não foi também. O que deu certo contra o Corinthians, ele falou, vou permanecer contra o Flamengo. E deu certo, a linha de frente do São Paulo, deixando centralizado Lucas Moura, aberto nas pontas. Nestor, que jogou muito bem como ponta, na outra ponta, na direita, o Wellington Rato, e isolado na frente o Caleri, que foi útil sim no jogo do Maracanã. Esteve apagado no jogo contra o próprio Flamengo no Morumbi, o jogo do título, mas ele fez a sua função, cruzamento do Nestor na cabeça dele e deu tudo certo. Então, méritos totais de Dorival Júnior. Por quê? Inventou pouco, quando inventou foi efetivo, e foi aquela cartada. Tudo que ele inventou deu certo. Então, obviamente que todos esses pontos que eu tô falando que deu certo, se tivesse perdido o título, inventou também, foi tirar Alisson do ataque e colocar como volante, perdeu o meio de campo, não tinha Gabi Neves marcando, foi tirar o Luciano, perdeu o título. É óbvio, quando ganha, obviamente só vão falar coisas maravilhosas. Dorival é o mocinho, Sampaoli é um vilão. Por quê? O brasileiro, todo mundo só quer saber de títulos. Quem é o primeiro colocado é o melhor, o maior de todos. Se você é o segundo colocado para baixo, você já é lixo. Já está excluído na história, você vai ser criticado. Então, todos os méritos do Dorival com merecimento, mas também porque ganhou. Também ele apostou, ele tinha a última carta na manga e falou, é isso. E deu certo. Resultado, taça levantada, a que faltava na galeria da história do São Paulo. Agora citando também deméritos do São Paulo. Do São Paulo não, do Sampaoli no caso, Jorge Sampaoli. O que gosta de falar, necessito de mais jogadores. Necessita de mais jogadores, né? Também, mas necessita também diminuir um pouquinho do seu ego. Um pouquinho, falei um pouquinho? Não. Muito, muito o seu ego, hein, senhor Jorge Sampaoli? Porque o ego inflado dele, em contrapartida do ego inflado dos jogadores, você acha que isso ia dar certo? A figura de Dorival Júnior totalmente pacata, serena, pelo menos na frente das câmeras, deixando os jogadores mais livres. As intervenções de Dorival eram somente para quê? Pontuais taticamente. Então, ele mudava o jogador de posição, tirava o jogador da equipe quando via que o jogador, as suas atitudes estavam prejudicando a equipe. E tudo isso deu certo porque foi campeão. Mas o Sampaoli, ego inflado, não saber gerir as brigas e intrigas no elenco. Não tomar partido de um lado do outro. Quando teve a briga lá do preparador físico, da comissão dele, do Sampaoli, com o Pedro, não tomou partido nenhum. Então isso os jogadores conta bastante. Como é que você quer que um jogador vai correr por você, Sampaoli, se você não está do lado deles? Porque é um time, é uma família. A partir do momento que você não está correndo por eles, ele não vai correr por vocês. Isso é óbvio, né? Então, quem entende minimamente de futebol sabe disso. E o que atrapalhou? Sampaoli atrapalhou um Flamengo. Foi justamente isso. É o tal do, como eu falei, o tal do ego inflado. De colocar muito os seus objetivos pessoais, a sua presença. Porque eu sou o chefe, eu que mando. Mas você tem que ver com quem você está comandando. Quem são os comandados? Você mandar por causa de ego, deve ter tido alguma intriga, alguma briga de elenco, mas numa final, precisando vencer um São Paulo no Morumbi, você começar um jogo com Gabigol e Everton Ribeiro no banco, você tá fazendo bem pro Flamengo? Não sei, mas que eu discuti com ele no vestiário, ele fez biquinho, ele fez birrinha, ele me xingou. Você tá punindo o Flamengo, o flamenguista. Você quer punir um Gabigol? Você joga ele aos leões. Você fez isso comigo? Você vai entrar lá dentro, você vai dar a vida. Se você não jogar nada, a culpa é sua. Não. Eu briguei com você, tô de mal de você, Belém, nunca mais estou de bem. Tá no banco. Você deixa um Gabigol no banco, um Everton Ribeiro no banco. Isola totalmente sozinho um Pedro pra ficar batendo cabeça no meio de zagueiros. Uma Arrascaeta tentando criar, voltando de contusão. Sem ter um Everton Ribeiro para poder dividir funções com ele. Aí depois, quando já tá tudo
prejudicado, você bota todo mundo para jogar. Você joga todo mundo aos leões. É meio complicado. Então, os méritos de Dorival para ser campeão, para levar o São Paulo ao título, foi o quê? Pouca interferência, mas quando interferiu, foi vital. E as más interferências e participações de São Paulo foram letais para qualquer pretensão de título. O São Paulo e o Flamengo perderam vários títulos. Perdeu o Carioca, perdeu Libertadores, perdeu Mundial de Clubes, acho que até não tinha nem o São Paulo na época, mas perdeu o São Paulo e o Flamengo perdeu incontáveis títulos também, perdeu o título Carioca, perdeu um monte de coisa, e isso faz mal pro próprio time do Flamengo, que não adianta você trazer um certo gênio, um certo rei da cocada preta, um cara que só porque porque fala espanhol, você acha que ele é melhor do que os outros? Então, Dorival provou que com trabalho ele conseguiu. Isso mostra o quê? Tem treinador bom no Brasil, sim. Não precisa ser espanhol, não precisa ser ou falar espanhol, não precisa ser português, né? Vindo de Portugal para o Brasil que você é bom. Você pode ser brasileiro, mas um brasileiro que trabalha. Não ser somente um paizão, mas aquele que cobra. E quando participa certo, né? Deixa o seu ego um pouco de lado, né? Sabe falar a língua do jogador, né? E o de São Paulo não fez nada disso. Colocou seus interesses, o seu ego acima de tudo, acima da instituição Clube de Regatas do Flamengo. E o que deu foi isso. Boa notícia pro São Paulo e pro São Paulino. Ano que vem tem Libertadores, fase de grupo 2024. Começa bem pro São Paulo, por quê? Não vai ter pré-Libertadores. 2 fases de pré que o São Paulo podia cair fora e ser jogado por uma Sul-Americana. Não. Libertadores, fase de grupos, 6 jogos, calendário cheio pro São Paulo, para quê? Se planejar e fazer um grande 2024. Em vista de, se o São Paulo manter esse elenco, manter a comissão técnica, se der até incrementar alguma coisinha a mais, mas manter, para poder fazer um 2024 até melhor. É possível? É. Então, se tratando de São Paulo, que estamos falando de um São Paulo. Já o 2024 passa pro Flamengo, obviamente que vai disputar uma Libertadores, sim, deve ficar entre os 349 milhões de vagas que existe para Libertadores, vai morder alguma coisinha, né? Até pela competência que o Flamengo ainda tem, incompetência dos outros, mas perder título dói demais. Como foi a partida? A partida foi desse jogo que foi um jogo mascado. O Flamengo só conseguiu fazer o gol. Fazer o seu gol somente na parte final da primeira etapa, né? A péssima marcação do São Paulo, em vista do que o jogador que já tinha cartão amarelo não pegou, não marcou tão efetivamente o Eric Pulgar, que chutou cruzado, o Rafael deu rebote, e Bruno Henrique, que segundo Benjamin Bach vai ser jogador do Palmeiras a partir de 2024, espero que seja, né? Seria um substituto muito bom na vaga do contundido Dudu. Se vier, se não vier também, segue o cotejo também, não tem problema não. Mas se vier, seria muito bom pro Palmeiras, pensando em coisas grandes, coisas maiores para 2024. Aí o São Paulo já inteligentemente já foi lá e empatou também com falha do goleiro. Dizem que não falhou, mas eu acho que falhou. Rossi, o palmeirense, no caso eu também lembro muito bem de Rossi, no gol do São Paulo, que bola cruzada na área, ele rebate e sai do gol e recompõe com muita lentidão. Eu falo que o palmeirense lembra porque Palmeiras e Boca Juniors, vitória palmeirense na La Bombonera, naquela partida épica com golaço de cobertura do Palmeiras contra o Boca. Golaço de quem? De Lucas Lima. Meu Deus, Lucas Lima jogando muito bem. O gol foi em cima de quem? Rossi. Esse goleiro do argentino era do Boca. Ele saiu muito mal do gol, como saiu contra o São Paulo, e voltou lentamente pro gol. Lucas Lima, num lapso de inteligência, conseguiu cobrir e fazer um golaço na Bombonera. Com genialidade parecida, Rodrigo Nestor percebe, depois de socar a bola, o Rossi volta lentamente, de prima ele bate no canto, né? O Wesley, jogador do
do Flamengo, né? Eu achei ele fraquíssimo, né? Voluntarioso participa muito, mas qualidade bem pouquíssima, né? É a cria do ninho do urubu, eu acho ele fraco. Tem quem gosta. Mas ele se encolhe, ele recolhe o braço e vira o corpinho pra cá. A bola passa aqui nele. Ele podia ter, sei lá, ter pelo menos recolhido o braço, mas ter deixado o corpo pra poder ter o contato, desviar a bola. Mas não, ele deu o corpo, a bola passou. Quando o Rossi foi pular, a bola já tinha passado. Então foi poucas emoções do jogo. Faltou muito mais combatividade do time do Flamengo. Como eu disse, o São Paulo soube controlar a partida. Em nenhum momento eu não achei, pô, dá pro Flamengo ser campeão. Porque eu, sendo Palmeiras, eu tava torcendo para o Flamengo, sim, ganhar do rival do Palmeiras, que é o São Paulo. Mas era só torcida, porque eu não via no semblante do flamenguista, dentro de campo, que poderia sair o Flamengo campeão. Eu queria, desejava isso, mas não dava. Do outro lado eu vi um São Paulo sereno, como tinha que ser, mesmo na hora de tomar o gol, tranquilo, em vista do quê? Tinha um técnico que sabia comandar na beira de campo, soube picar o jogo quando precisou fazer, soube fazer cera quando precisou fazer. Eu sou contra a cera, mas quando você é nesses momentos certos que você tem que fazer. Picado durante o jogo, não somente 10 segundos e morri, aí cai no chão, aí faz cera. Não, demora para cobrar um lateral, um tiro de meta, uma reposição um pouco mais lenta. Não precisa você cair e morrer no chão, pedir atendimento médico, não precisa. Que o juiz vai ficar dando mais e mais e mais acréscimos. O São Paulo soube picar inteligentemente e conquistou o título, sim. Então, a minha análise foi essa. Vou dizer, triste porque o São Paulo foi campeão? Mas sim, é óbvio que eu torci contra, mas mereceu. Eu fico triste porque foi um rival que venceu, mas eu fico feliz porque um time que lutou, que trabalhou, conquistou o título, sim, e com totais méritos, como eu lembrei, venceu do meu Palmeiras, eliminou um Corinthians, foi campeão em cima de um Flamengo. Então, São Paulo foi montar um DVD do título de Copa do Brasil, título do qual não tinha, agora tem, com méritos, totais méritos, ganhando na casa do adversário, controlando o jogo dentro de casa. Então, torcida, obviamente, não precisa nem falar nada da torcida do São Paulo, tem levado esse time nos braços, pelo colo faz muito tempo. Então, parabéns Dorival Júnior. Sim, mostra que sim, tem sim técnicos brasileiros competentes. Não precisa ser somente um técnico estrangeiro. Se bem que os técnicos estrangeiros estão vindo muito para o Brasil, porque existe uma defasagem enorme. Diniz está sendo um bom técnico, Dorival está sendo um bom técnico, mas os grandes técnicos europeus ou até argentinos, principalmente os portugueses, estão vindo para o Brasil porque existe uma defasagem de trabalho, de mentalidade. Dorival participando pouco, mas sendo efetivo no que faz. Mostrou que dá sim para ser campeão, tanto com o Flamengo como com o São Paulo, coisa que São Paulo não consegue, só hablando, necessito de mais jogadores. Então, São Paulo, parabéns pelo título, merecido, desde o jogo contra o Palmeiras, contra o Corinthians e agora contra o Flamengo. Sim, com título, comemore bastante flamenguista, São Paulino. E pro flamenguista, não, aí fica difícil comemore flamenguista, porque não dá. Chore bastante flamenguista, fique lambendo as feridas, porque quem será o próximo a vir? Manda embora? Será que trazer Jorge Jesus seria a solução? Adenor Bach? Trazer Tite? Será que resolveria? Não sei. Porque tem que mudar o quê? A mesma gestão do Flamengo que fez um Flamengo vencedor atrapalha hoje muito o Flamengo que está em fase de transição. E trazer técnicos com mais marketing do que trabalho dá nisso. Então, São Paulo foi campeão com méritos. Flamengo foi derrotado com totais deméritos, né? Cada um teve a sua participação. O São Paulo trabalhou demais para isso, mas teve a incompetência do Flamengo. O Flamengo, por sua parte, perdeu porque teve um São Paulo competente e trabalhador, mas teve muito da sua incompetência também. Incompetência escancarada na cara e na figura de Jorge Sampaoli. Portanto, São Paulino comemore e flamenguista chore bastante, né? E
O ano ainda não terminou, ainda vamos ter jogos, vamos ter clássicos ainda no Campeonato Brasileiro, vamos ter Sul-Americana com Corinthians, vamos ter ainda Libertadores com Palmeiras, até onde o Verdão vai, né? Tô esperançoso que vá fazer bons jogos contra o Boca Juniors e quiçá, uma final brasileira no Maracanã, seja contra o Inter, seja contra o Fluminense, mas que o Palmeiras esteja lá para poder abrilhantar mais a festa brasileira no futebol sul-americano. Então, São Paulino, comemore e vamos ver até onde vai o São Paulo em 2024. Esse ano já zerou pro São Paulino, né? Tá ok. Então, pro São Paulino, um feliz 2024.